Como é bom sentir sua presença aí. Cada um de nós deve procurar sentir essa presença gloriosa. Quem tem o Espírito de Deus, amados, tem que ter essa comunhão. Aleluia. Tem que ser esse momento de adoração e louvor, onde Deus se agrada. E nós sentimos aqui, aleluia, junto com os anjos, junto com os arcanjos, querubins, que louvam e adoram o Senhor de ti, aleluia. Mas um dia estaremos lá, veremos o Senhor como Ele é, o adoraremos para sempre, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 24. Aleluia. Aleluia. 23, desculpe, 23. Provérbios capítulo 23 e versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pode sentar, amados. Louvado seja Deus, que Deus tem o desejo dele de nos agraciar. Um pouco que sentimos de sua presença é o suficiente para vermos como é glorioso participar da festa espiritual, onde a presença de Deus é real e Deus é adorado pelo seu povo, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele salvou, o povo que Ele perdoou. Deus é assim. E nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado no meio do seu povo verdadeiros adoradores. Esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E amados, quando nós lemos esse versículo, a primeira coisa que nos vem à mente é que Deus está pedindo o coração para o pecador lá fora. Não, esse versículo diz claramente, filho meu. Quem é filho de Deus? Em João 12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Portanto, Deus está falando com os seus filhos. E sabe o que significa isso? Que Deus está pedindo para o seu filho o quê? O seu coração. Como pode Deus pedir o coração para mim? Se eu já aceitei Jesus, se eu já sou um crente, e como Deus pede a mim o coração? O que significa isso? O que Deus está querendo dizer com isso? Vamos um pouco buscar no entendimento da palavra de Deus. O que Deus realmente quer dizer para nós essa noite. O que Deus quer fazer com que você seja mais do que isso que aconteceu agora, muito mais do que a Bíblia diz que Deus tem muito mais para dar para nós do que nós pedimos ou pensamos. Nós queremos poder, nós queremos unção, nós queremos vida com Deus, nós queremos ver milagres e maravilhas acontecer no nosso meio, nós queremos ver tanta coisa, mas não estamos vendo muita coisa. E por que será? Interessante que é algo que conflita em nossa vida quando alguém pede alguma coisa que você já deu, que você pensa que já entregou, não é verdade? Então, nós temos que entender isso, amados. Nas cartas que Paulo escreveu para a igreja do Senhor, e elas também são válidas para nós hoje, Paulo fala sobre Jesus chamando as pessoas para estar perto dele. Paulo disse aos coríntios, então, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós, que vocês já não são mais de vocês? Ele disse, vocês devem glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertence a Deus. E agora, amados, vem João escrevendo Apocalipse, o próprio Jesus agora
Lá em Provérbios Deus está falando, filho meu. Agora em Apocalipse Jesus está falando. A igreja de Laodiceia. Jesus está falando com a igreja, que eram crentes, que estavam servindo a Ele. Mas Jesus de repente fala: estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e vou cear com ele e ele comigo. O que será que significa isso? Uma igreja que Jesus está batendo na porta? Tá? Como é que você pode conviver com uma coisa dessa? Como é que a gente pode entender algo em que o próprio dono da igreja está ali fora e batendo, hein? Como é que nós podemos entender isso? Agora, irmãos, igreja não é isso aqui, igreja não é esse prédio, igreja não é construções. Nós denominamos o prédio de igreja porque aqui se reúne a igreja do Senhor. O dia que nós sairmos daqui, isso aqui será um prédio comum, não é verdade? Antes de nós alugarmos, era um prédio comum. Mas depois que alugamos e preparamos para o Senhor, consagramos para o Senhor, hoje é um lugar de adoração a Deus, é um lugar que se reúne a igreja do Senhor. Agora, eu vejo aqui Jesus falando, Deus falou lá no Velho Testamento, em Provérbios, e agora Jesus aqui também está pedindo para entrar. O que fazer então? Bom, para entender um pouco, veja bem, pense bem comigo. Todos nós nascemos fisicamente, todos vocês, todos nós, aqui tem crianças, bebês que nasceram há pouco tempo, nascemos fisicamente, mas amados, nós não nascemos espiritualmente, até quando não aceitamos Jesus. O dia que aceitamos Jesus, há um novo nascimento, há uma nova vida para nós, e esse novo nascimento significa que nos tornamos filhos de Deus. É isso que João 12 fala. A todos aqueles que o receberem, Deus dá-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então hoje eu posso dizer, e você pode dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu aceitei Jesus. Aleluia. Não me foi imposto pagamento para isso. Foi pela graça que eu fui salvo por meio da minha fé. Não vem de mim mesmo, nem de obras que eu pudesse fazer, porque senão seria algo de mérito, mas veio pela graça de Deus, e eu sou salvo em Jesus Cristo, meus pecados perdoados, eu tenho direito à vida eterna, sou cidadão dos céus, o meu nome está escrito no livro da vida, Jesus está voltando, e eu vou subir com Ele, aleluia! É uma declaração que nós crentes temos que fazer, com toda certeza, porque nós fomos salvos por Jesus. Mas duas coisas que Jesus falou, nós não estamos vivendo muitas vezes. Vida de abundância e paz que o mundo não tem. A vida de abundância significa uma qualidade de vida que você vai ser sempre feliz, sempre estar bem, mesmo nas horas da angústia, mesmo nas horas do sofrimento, mesmo nas horas do perigo, nós estaremos bem. Paulo e Silas lá na cadeia, em Atos 16, eles mostraram que o que é realmente ter paz, que o mundo não tem, ter vida de abundância. Estavam presos, foram chicoteados, estavam amarrados num tronco, estavam todos retalhados, suas costas, possivelmente tinham dores. Mas eles cantavam e oravam a Deus. Quando perto da meia-noite, deu um terremoto e tremeu tudo. O que significa isso, meu amado e minha amada? Significa que essa paz, essa alegria, essa vida que Jesus Cristo falou que ia dar, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, é um estilo de vida, é uma qualidade de vida que nada desse mundo, nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nada poderá tirar essa paz, essa alegria que está em nosso coração. Aleluia! É por isso que os mártires morrem louvando a Deus. É por isso que nossos irmãos que estão morrendo na Coreia do Norte, ou nos países muçulmanos onde há perseguição, na Índia também, na África, onde os muçulmanos queimam os crentes vivos na fogueira, eles morrem louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque eles têm certeza da vida eterna. Melhor para eles é a vida que virá do que essa vida que vivem agora.
E é por isso que eu sou contra a teologia da prosperidade, porque ela ensina o crente a gostar e querer possuir as coisas do mundo e querem ficar aqui mesmo com as coisas que possuem. Deus não ensinou isso, Jesus não ensinou essas coisas, a Bíblia nunca ensinou a gente a prosperar e ter muitos tesouros nessa terra. O Jesus disse ao contrário, pelo menos é o que eu posso ler na Bíblia: não ajunteis para vós tesouros na terra. Ou será que Jesus falou ao contrário e a gente entendeu errado na Bíblia? Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, sabe? Aqui a traça rói, o ferrugem come, o ladrão rouba a sua riqueza. Mas ajuntai tesouros nos céus. O que significa isso, amados? Não significa que temos que ser pobres ou querer gostar de ser pobre. Nós podemos ter vida em abundância. E Mateus 6,33 diz que se nós colocarmos em primeiro lugar as coisas de Deus na nossa vida, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não vai faltar nada na nossa mesa, na nossa casa, não vai faltar roupa para nós, não vai faltar nada que nós necessitamos, porque o Senhor promete suprir se nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia! E isso, aleluia, é uma verdade que ninguém vai mudar. Agora, tem uma coisa: nós nascemos fisicamente, mas o nascimento espiritual vem quando aceitamos Jesus. Em João 3, Nicodemos falando com Jesus, o principal da sinagoga, Jesus falou a ele: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos era do Sinédrio, ele era um homem importante, conhecido. E quando ele foi questionar Jesus sobre a salvação, Jesus disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Ele disse: mas como eu posso, velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus balançou a cabeça, creio que fez isso. Ele disse: Nicodemos, você é príncipe, você ensina e você não sabe essas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, eu vos digo, é necessário nascer do Espírito, nascer de novo, uma nova vida, senão você não pode ver o reino dos céus. Olha, então, nascer de novo é aceitar Jesus. Então, aceitei Jesus, nascer de novo, ok. E por que não estou vivendo isso? Por que tantos conflitos na minha vida? Por que tantos dilemas? Por que tantas coisas que me abalam? Porque muitas vezes eu sinto vontade até de abandonar a minha fé, hein? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos: não vou mais na igreja, eu vou parar, eu vou desistir, não dá mais, é muita coisa para a minha cabeça. Alguns colocam a culpa nos falsos líderes e dizem: pastor fulano, ciclano, aquela igreja. Irmãos, igreja não vai salvar ninguém, pastor não vai salvar ninguém. Se você segue pastor e segue igreja, você está perdido junto com eles. Quem salva é Jesus. E o dia que Jesus decepcionar você, então aí sim você tem razão de reclamar. Mas eu já passei e passo mais de 40 anos no ministério da palavra de Deus, e até hoje Jesus ainda não me decepcionou. E eu creio que nunca vai, porque eu posso decepcionar Jesus, mas Ele me decepcionar não é possível, porque Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, Ele não decepciona, Ele sempre vai fazer tudo certo na nossa vida. Religião pode nos levar a rituais, religião nos leva a comportamentos diferentes, até melhores, mas religião não pode salvar ninguém. Porque foi dado um nome entre os homens, a qual poderíamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Aleluia! Aleluia! É a fonte da sabedoria, do saber, da alegria, do poder. Jesus é vida. Aleluia! Longe de Jesus não há como viver. E é interessante que, se Deus precisa pedir o meu coração, é porque alguma coisa do coração é que move o Senhor. Primeiro, eu aceitei Jesus, então eu tenho o Espírito Santo em mim. Mas por que Jesus está batendo na porta? Ué, se eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho Jesus também? Claro, mas por que ele está fora? Então vamos entender isso. Talvez hoje você vai sair daqui consciente de que talvez a vida que você tem levado seja isso, e está causando esse afastamento, essas dúvidas, essas incertezas, princípio de depressão, muitas vezes de entendimento, que nós não conseguimos entender o porquê. Se eu sirvo a Deus, porque acontecem tantas coisas na minha vida que eu não entendo. Então vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia fala muito de coração. Fala muito de coração. Provérbios 4, 23, a Bíblia nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. Muitas coisas que nós fazemos, amados, muitas vezes somos enganados pelo coração. O coração nos engana, porque é um desejo, uma vontade muito forte que a gente acha que foi Deus que colocou. E nós até usamos o nome de Deus. Deus quis assim, Deus falou para mim. Deus não falou nada, foi o meu coração, foram os meus desejos. A minha ansiedade me levou a desejar obstinadamente, obcecadamente, e eu acabo achando que foi Deus. E como saber se é Deus ou não? Interessante que o profeta Jeremias, Deus usando a boca dele e as letras que ele mandou escrever, disse assim, olha, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que tudo, é perverso, e diz ainda, quem o conhecerá? Nós mesmos nos enganamos conosco mesmo, não é verdade? Quantas vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo? Outra vez, eu fiz isso de novo. Ué, mas você não é você? Por que a gente se questiona? Por que a gente faz coisa que a gente mesmo não aprova? Quando cremos em Jesus somos salvos, sabe, igreja? Mas o Espírito de Deus, ao sermos salvos, ele toma habitação em nós. Então começamos o quê? Uma nova vida, um novo nascimento, e só então passamos a ser filhos de Deus, como nós falamos no início. Em João 3,3, Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu, não pode ver. Aí 1 Coríntios 6,9, Paulo diz aos crentes da igreja de Coríntios, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Então Deus habita aonde? Em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe que isso nos leva a pensar, eu não sou Deus, mas Deus anda comigo. Ou eu ando com Deus. Não importa a ordem, importa que Ele seja em mim, Ele seja o guia, Ele seja o Senhor, é Ele que me faz andar, é Ele que me guia por caminhos retos, é Ele que me leva através do seu Espírito a adorar Jesus, é Ele. Se o Espírito de Deus está em mim, a vida está em mim, porque Jesus é vida, e o Espírito de Deus nos dá vida também, aleluia. Então nós vamos comprados por um bom preço. Para melhor entender esse milagre que acontece, amados, na nossa vida, nós temos que primeiro entender que você e eu temos 3 dimensões em nós. Nós temos o espírito, alma e corpo. Alguns acreditam que espírito e alma são um só, são os dicotômicos. Mas nós somos e cremos na tricotomia, porque a Bíblia diz que todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam conservados irrepreensível para o dia do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Então Deus separa. Então se Deus separa, então ele está separado. Mas ao mesmo tempo, amados, que está separado, está junto. Como isso? 3 sistemas independentes em nós, mas interligados com uma profunda relação entre si. Tudo está interligado. Espírito, alma e corpo. Que faz de você uma pessoa, uma personalidade, com desejos, com emoções. Agora, no Espírito, nós temos o sistema, no Espírito, o sistema espiritual. Que esse sistema vem a fé, vem também a sensibilidade à verdade e vem a consciência. O homem reconhece que está certo ou errado por causa da consciência que Deus colocou nele, que tem a ligação do Espírito dele com Deus. Quando o homem não tem Jesus, ele está morto espiritualmente, portanto a consciência dele não consegue fazê-lo trabalhar de uma forma correta nas suas ações. Então o homem passa a se prostituir, a ser violento, a se drogar, a procurar todas as paixões da carne. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, sempre estamos ligados com Deus, porque a inclinação para o Espírito é vida. Agora,
Na alma, nós temos o sistema psicológico da nossa vida. Por isso que a ciência, a psicologia trabalha nessa área, a área da alma. Então, quando os pastores falam, infelizmente hoje, que tem que levantar a autoestima dos crentes, isso está mexendo com a alma, amados. Realmente a psicologia, ela pode ajudar alguém que está vivendo um momento difícil a se encontrar consigo mesmo, a ter um relacionamento melhor com as pessoas que estão à sua volta e até consigo mesmo e se sentir mais em paz. Mas a psicologia não consegue atingir a parte espiritual, porque o homem sem Deus, amados, não adianta. O homem sem Deus está com o espírito morto, e o espírito, amados, não pode reagir. Morto não reage. Tem que reviver, para que com a nova vida possa então reagir. Tem pessoas que até desejam, mas não conseguem, porque não estão vivos espiritualmente, são mortos. Então na alma nós temos a sensibilidade à verdade, a mente, as emoções, os desejos. É aí que vem, está na alma, os desejos, as emoções. Então, quando nós estamos no culto pentecostal, que nós somos movidos pelo Espírito de Deus e nos alegramos, a nossa alma se regozija no Senhor, então vem as emoções e a gente pula, a gente grita, fala em línguas e fica muito feliz. Isso é muito bom, porque vem do Espírito para a alma. A psicologia trabalha na alma, mas o Espírito Santo trabalha no Espírito. E quando a alegria do Senhor vem pelo Espírito de Deus, no nosso Espírito, e nós extravasamos essa alegria para a alma, e a alma se regozija no corpo, aleluia, demonstra essa alegria no nosso rosto, no nosso movimentar, no nosso querer pular, no nosso querer dançar, porque na presença do Senhor, aleluia, alegria, aleluia, há sempre alegria. Esse é o motivo de muita gente ficar muitas vezes só na emoção e não entende que a emoção não pode superar a razão do Espírito, porque o Espírito Santo é que nos conduz à maturidade e as emoções nos conduzem a meninices. E é por isso que muitas igrejas usam tantas emoções e profecias e dons espirituais, que os crentes se habituam que um culto só é um culto abençoado e cheio de poder quando há manifestações, quando há muita gente dançando e pulando e profetizando na igreja. Isso é bom, amados, mas isso não é espiritualidade. Isso é manifestação de dons. Espiritualidade é quando o fruto do Espírito se vê na nossa vida. Isso é ser espiritual. Nossa igreja é uma igreja pentecostal, e a profecia, ela é falada a maior vez dos púlpitos pela palavra de Deus. Mas quando Deus quer usar e falar especificamente, Ele usa um profeta aqui, outro profeta ali. Nós temos profetas na igreja, louvado seja Deus, e nós aceitamos as profecias que vêm do Senhor. Visões, revelações, nós queremos isso. O sistema psicológico do homem, nós precisamos, amados, de realmente autoestima. Mas a autoestima do crente, biblicamente falando, é negar a si mesmo. Parece um paradoxo, parece algo antagônico. Como que eu vou negar a mim mesmo e estar com a minha autoestima alta? Na área da alma, realmente acontece isso quando nós somos bajulados, nosso ego é massageado, né? O pastor tece bastante elogio, alguém te elogia tanto, você é o Itibano, você é a pessoa mais importante da terra, e você começa a ficar todo, oh glória a Deus, aleluia. Mas quando alguém fala alguma coisa que não te agrada, aí toda a sua alegria vai por terra e você entra numa depressão. Alguém me maltratou, alguém falou mal de mim, alguém não me compreendeu, então a gente cai. Então isso não é, amados, na área do Espírito. O Espírito não trabalha com sentimento, o Espírito trabalha com verdade. É verdade. A alma trabalha com sentimento. Então quando eu estou me sentindo mal, alguma coisa na minha alma não está bem, eu preciso reagir no Espírito. Eu vou a Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou buscar enfraquecer o quê? A minha parte emocional, para buscar a Deus na parte espiritual, que aí Ele ministra na minha vida a alegria. Mas às vezes a gente se acomoda na parte da alma.
E a gente, por muitas vezes, amados, querer um abraço, um afago, um afeto, alguém tocar em nós, nós temos reações até infantis, crises. Uma vez eu estava pregando numa igreja e havia uma manifestação de uma senhora ali que parecia ser um espírito imundo. E algum pastor que estava comigo no púlpito descia lá e repreendia, sentava, ficava um pouco, daqui a pouco de novo se manifestava. E terminou a pregação e o culto, eu fui orar por essa mulher. Falei, quero ver o que está acontecendo, não é possível como Deus, o homem ora, vai embora, daqui a pouco volta de novo, o demônio continua ali, por quê? E fui orar por ela. E quando eu comecei a orar por ela, eu comecei a ver nos olhos dela alguma coisa diferente. E eu olhei para os olhos dela e falei, olha bem nos meus olhos. E ela olhou. E eu falei, essa mulher não está endemoniada. Essa mulher está carente. Perguntei onde ela vive. Vive só. E a família no Brasil. Essa mulher está carente. Ela não tem nada de demônio. E essa manifestação dela é uma crise que dá dentro dela, que ela mesmo nem ela entende. E pensam que é demônio. Ela precisa de carinho, de amor. Ela precisa de sentir-se segura. Então é isso, amados. Muitas vezes nós queremos, a nossa alma é algo profundo, que nós temos, se nós não entendermos como ela funciona, ela domina você na área das emoções. E aí a gente quer viver no espírito, mas a gente acaba vivendo mais na alma, no sentimento. Depende do sentimento para estar bem. Depende de estar sendo colocado em posições para se sentir útil. Dependemos de estar bem monetariamente para estarmos bem também sentimentalmente. Dependemos do elogio do marido ou da esposa para sentirmos que somos o bom, o melhor. E quando não somos, e quando não há isso, e quando há falta disso, então nós regredimos. Isso é esse viver na área da alma. E tanto tratamento que tem nas igrejas hoje, psicológico sobre isso, as chamadas cura interior, tratam psicologicamente das pessoas nessa área. Eles acham que isso vem de Deus. Amados, isso não vem de Deus. Deus não trabalha na alma diretamente, Ele trabalha primeiro no espírito, para depois do espírito ministrar para a alma, e a alma manifesta-se no corpo. Que a alma também é espiritual. E a minha autoestima, quando eu me nego a mim mesmo, e quando eu digo que o viver para mim é Cristo, morrer é ganho, como Paulo disse, quando eu digo que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje estou melhor, porque não sou mais eu com minhas falhas, com meus problemas da alma. Hoje quem vive em mim é Jesus, portanto eu estou no Espírito, eu sou espiritual, eu não dependo da alma, de emoções para estar bem. Eu estou bem com Deus em qualquer lugar, tanto aqui na igreja, como na cadeia, como em qualquer lugar, no hospital, doente, eu vou estar bem com Deus, que essa área da alma acabou. Eu vivo no Espírito, e o Espírito de Deus sempre vai me manter perto de Deus. Vocês não estão entendendo agora? Interessante que o corpo, o que é o corpo? O corpo é apenas, amados, um veículo de comunicação da alma e do espírito com o mundo material, o mundo físico. Nós temos no corpo os 5 sentidos que nos faz ter relação com o mundo físico, que é a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Nós temos isso, e isso nos faz conviver com o meio ambiente. Sabemos que o ambiente está bem ou mal pelo cheiro, pelo que ouvimos, pelo que vemos, não é verdade? Então isso é a comunicação. Mas você não é corpo, você é alma. Eu sou alma. A Bíblia diz que quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Mas está num corpo, mas esse corpo não é eterno. Agora, no espírito do homem, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vem e habita no seu espírito, e a pessoa, aleluia, vive agora direcionada pelo Espírito de Deus. Aí na alma, o Espírito Santo, ele vai capacitar essa pessoa
a entender a palavra de Deus, redirecionar seus pensamentos, emoções e decisões para que elas se ajustem com os pontos de vista de Deus. Isso significa o quê? A mente de Cristo em nós. Quando a Bíblia diz, lá em Isaías, que Deus falou, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Assim como está a terra dos céus, assim são os meus pensamentos e caminhos sobre vós. E agora? Mas aí nesse ponto aqui, eu tenho agora o que? Em mim o Espírito Santo, que é Deus, que vem dominar a minha mente pelo Espírito que o Espírito de Deus habita em mim. Então o que vai pensar? O que eu vou pensar? Como eu já morri para mim e vivi para Cristo, o que eu penso agora é o que Cristo pensa. O que eu quero é o que Cristo quer. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo o que você pedir, vos será feito. Muitas vezes a gente leva esse versículo rasamente, no entendimento, e começa a pedir as coisas e não acontece nada, e a gente fala, mas comigo não aconteceu? Mas também você não está de acordo com o que a Bíblia fala? Se vós estiverdes em mim, a minha palavra em vós, quer dizer, sabe o que acontece? Isso Jesus está no comando. Aí o meu desejo vai ser o desejo dele, a minha vontade vai ser a vontade dele, e eu vou fazer tudo o que ele quer, então por isso não vai dar nada errado. Interessante que o olho vê, a alma aceita, ou não. E o Espírito diz, com consciência, está certo ou está errado. Então o físico passa a ser governado por princípios espirituais. Aí é que o crente se sente bem. Eu não ando mais segundo a carne, mas agora eu ando segundo o Espírito. Então eu estou me enchendo do Espírito para que Ele, o Espírito, me guie. E aí então, amados, nós vamos ver o final dessa mensagem, que diz que se eu não quiser me submeter aos princípios de Deus, então o que vai acontecer? Aí então nós vemos, dentro de nós, de cada um de nós, existe uma força chamada natureza inferior. O que é natureza inferior? A natureza do pecado que herdamos de Adão. Essa natureza que está dentro de nós, esperando apenas chance para se manifestar. Paulo diz em Gálatas 5 que as obras da carne são manifestas. Quais são? Impureza, lascívia, adultério, prostituição, mentira, intrigas. Tudo isso são obras da carne que se manifestam, e que se manifestam porque estão aí, mas estão, como diz Paulo, amortecidas, amortecei os vossos membros, mortificai a vossa carne, os vossos desejos. Mortificar não significa destruir, acabar, significa deixar como morto, sem reação. E aí então ele diz, aqui na palavra, que nós devemos nesse momento, nessa mortificação, deixar o Espírito Santo. Mas essa natureza inferior, amados, ela traz um vazio dentro de nós, e nesse vazio vem uma procura para algo que possa preencher esse vazio. Nós vemos pessoas com muitos problemas na vida porque estão tentando preencher um vazio. Jesus, ele encontrou uma mulher lá em Samaria, num poço que estava assim. Ela tinha o desejo de preencher o vazio da sua alma, e para isso ela já tinha estado com 5 homens, e agora o sexto que estava com ela não era seu marido, e Jesus mostrou para ela. E agora quando ela encontrou com Jesus, o 7º homem na sua vida, Jesus deu a ela exatamente o que ela precisava. Ela não precisava aquilo que ela pensava que precisava. Ela queria conforto, queria uma segurança de estar com um homem, ela queria o prazer que pode proporcionar uma união de um homem com uma mulher, mas ela não entendia que aquilo, nada disso supria a sua necessidade. Porque ela ouviu o que Jesus falou: se você tem sede, mulher, sabe de uma coisa? Se você me pedir, eu vou te dar de uma água que você não vai ter mais sede. Ela bebeu, porque nós vimos que ela bebeu. Quando Jesus falou, ela creu que Jesus era o profeta, e Jesus disse: você crê que eu sou o que estava sendo esperado? Ela disse: eu creio. Ela saiu dali, foi para a cidade e evangelizou a cidade de Samaria. Trouxe os homens para falar com Jesus. Jesus foi convidado a entrar na cidade, ficou 2 dias naquela aldeia, e ali toda a cidade ouviu Jesus falar e creu em Jesus Cristo.
Sabe, amados, trabalhar no espírito é diferente. A mulher trabalhava no sentido da alma, mas ela encontrou alguém que mostrou algo maior e melhor para ela, o espírito. E quando Jesus deu a ela essa satisfação do Espírito Santo, todas as outras coisas foram realmente obsoletas para aquela mulher. Ela largou até o cântaro dela no poço, porque largar o cântaro no poço, alguém que vem buscar água, é uma coisa ridícula, é uma coisa que não se espera, a verdade. Mas quando a mulher encontrou com Jesus, aquele encontro mudou tanto a vida dela, que ela não pensou mais em beber a água física, ela já tinha bebido de uma água espiritual que saciou uma sede dela, que ela não tinha saciado até aquele momento. E Jesus, aleluia, fez isso, e Jesus faz isso conosco também. Ele sacia a nossa sede, a sede da nossa alma, que nós tanto buscamos em tantas coisas, em dinheiro, em poder, em riqueza, em muito trabalho. Isso traz para nós canseira e enfado, mas não traz alegria de viver. Só Jesus pode fazer isso. Agora, se nós não quisermos atender isso, amados, sabe o que acontece? Acabamos sendo tão frustrados. Romanos capítulo 7, se você ler Romanos capítulo 7, do versículo 15 até o 25, você vai ver ali um crente frustrado, um filho de Deus frustrado. Paulo está se revelando: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal quando eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Oh, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele mesmo responde: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe, amados, nossa esperança é Jesus. O nosso alvo é Jesus. A nossa vida é Jesus. Tudo que precisamos está em Jesus. Ele é o centro. Aleluia. Ele é tudo que precisamos. Nós não podemos achar que podemos resolver alguma coisa. Nós precisamos em todos os nossos desejos estar com Jesus, viver com Jesus, andar com Ele, pedir para Ele, aleluia, e viver com Ele, deixar Ele viver em nós, deixar Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele dominar todo o nosso espírito, alma e corpo. Aí Ele vai conservar esse nosso espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia do Senhor. É só assim que vai ser possível. Interessante que quando você reage contra isso, quando você quer viver na hora da carne, os prazeres do mundo te atraem muito, as coisas que o mundo oferece também têm uma força, a natureza inferior começa a se manifestar. E sabe o que vai acontecer, amados? No espírito eu transgrido a lei de Deus. E o que acontece? Os sintomas que acontecem: eu coloco uma máscara de espiritualidade, eu quero parecer espiritual, mas eu não sou. Ou eu acabo que me sentindo na culpa, eu rejeito Deus e não quero saber de Deus, porque a minha consciência me acusa quando eu falo em Deus. Eu não quero saber disso. Os conflitos que surgem é orgulho, um espírito crítico. Eu critico tudo e todos, eu ponho defeito em todas as coisas. Já viu pessoas assim? Que nada está bom para ela, que tudo está errado, que tudo está diferente, que não está do jeito que ele gosta, não está do jeito que ela gosta, tudo é amargo, tudo é fel, tudo é cinza. É difícil, é triste conviver com uma pessoa dessa. Ela não passa nada de bom para você. Você fala: viu, a chuva está vindo, ih, vai molhar tudo. Aí ele fala assim: e secou o sol, ih, vai secar tudo. Nada está bom, nada é bom para essas pessoas. Elas vivem na área, uma esfera de uma vida medíocre, de uma vida sem sentido, e elas desejam morrer. É claro que tem que morrer, está morto já, só falta deitar. Não tem mais paz, não tem alegria, não tem vida. Por quê? Porque alguma coisa está errada espiritualmente, entendendo errado. Se não entendemos, amados, como funciona isso, nós vamos cair em confusão e viver intrigados com a nossa própria vida, comigo mesmo. Interessante que nos conflitos, amados, além do orgulho, o espírito crítico, a pessoa vive ansiosa, condenadora, ela procura condenar os outros, tem uma vida amargurada, falta propósito na vida dela, falta ideias, ela vive uma vida de um comportamento infeliz e passa essa infelicidade à sua volta.
falta de significado nos momentos de oração, não consegue orar e diz, Deus não ouve minha oração, perde a vontade de orar. Aí vem o medo das coisas, o medo de tudo. Depois, na área da alma, amados, domina agora a lei da mente, já que o Espírito de Deus foi afastado, a lei da mente começa a funcionar. Então, a pessoa tenta impressionar, põe mais uma vez uma máscara de intelectualidade. No Espírito ela põe uma máscara de espiritualidade, na alma de intelectualidade, de entendimento, de eu sei, eu consigo, eu faço. Racionaliza tudo para esconder a frustração. E aí na área do corpo, o que acontece? Há um conflito na alma, e nesse conflito, amados, as inclinações naturais que nós vimos do homem inferior começam a se manifestar. Então, ele se opõe aos princípios espirituais, porque a Bíblia diz que a alma, a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito se opõe à carne para que não façamos o que queremos. A quebra desse princípio resulta em confusão, angústia, sentimentos tristes e até depressão. Tem pessoas que não estão nem doentes, porque tem depressão que vem de cansaço, depressão de trabalho, mas tem crentes que têm depressão porque abandonaram a espiritualidade de Deus, a vida com Deus, e vivem na área da alma, da carne, e agora já não conseguem mais entender nem elas mesmas. E no corpo, domina a lei do corpo, a lei da carne, que é desejos físicos e sensuais. Começam a dominar o corpo, a mente. Aí a pessoa passa a ser controlada por esses impulsos sensuais e pecaminosos, e a natureza inferior surge triunfante novamente. Obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, mentira, inveja, engano, intrigas, contendas. Isso está falando de crentes, não está falando de incrédulos. O Espírito de Deus, amados, veio habitar em nós. Em João 3, versículo 6, Jesus falou sobre ser espiritual. A partir daí, ele tem e deve controlar todo o nosso espírito, alma e corpo. Nossas emoções, os nossos princípios devem ser princípios espirituais, também dominados pelo Espírito de Deus. Senão, a gente vai acabar voltando para trás. Então, o que acontece? O Espírito de Deus, ele da alma, vai reformular a minha mente, vai fazer eu pensar nas coisas de Deus. Então, nós seremos bem-sucedidos quando Deus coordena a nossa mente pelo seu Espírito. Mas aí, se nós tentarmos tomar as rédeas, de novo caímos em conflitos. E é por isso que de vez em quando a gente fala aqui, irmãos, não tente, não se esforce mais, só se entregue, deixa o Espírito fazer, deixa Deus fazer. Ele vai santificar você, Ele vai levar você à prosperidade, Ele vai levar você à alegria e à paz, Ele vai levar você a adorar Jesus, Ele vai levar você a ler a palavra de Deus, gostar de ler, amar ler a palavra, porque ler por obrigação, para cumprir o propósito de leitura anual, amados, isso é legalidade, é religiosidade. Mas quando você lê a Bíblia com o propósito de entender, de conhecer mais a Deus, isso é espiritualidade, isso é pelo Espírito de Deus, porque eu posso ler apenas um versículo da Bíblia e ser muito mais útil para mim do que eu ler a Bíblia toda sem entender nada. Quando nós deixamos isso acontecer conosco, mas a natureza carnal tomar conta, agimos de acordo com a natureza inferior, atendemos aos apelos da carne, com seus desejos impuros, e geralmente nós geramos conflitos internos, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós, oramos e não temos respostas, não conseguimos mais controlar nossos desejos. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Esse é o homem carnal, o crente carnal. Não existe homem natural carnal, amados. Não existe isso. Se é carnal é porque é crente, mas está na carne. Porque o homem carnal não é carnal, ele já é
o homem natural, ele já é dominado pelo pecado, ele não tem Deus, o Deus dele é o inimigo que controla os pensamentos e as ações dele. Então ele não pode ser carnal, ele já é pecador por natureza. Nós somos pecadores redimidos, mas eles são controlados, e nós não. Nós temos poder contra o pecado, porque nós temos o Espírito Santo. Aí, caímos em desespero, achamos que não tem mais solução, tudo que fazemos dá errado, choramos, nos angustiamos, gememos e nos lamentamos, a nossa vida fica um caos. Tudo isso acontece, irmãos, quando nós não temos mais o controle de Deus no nosso coração. Nossos desejos, nossa vontade não é mais dominadas por Deus, e sim pela carne, pela natureza inferior. E aí então nós percebemos, como diz o salmista, mais uma vez o coração nos enganou. Como disse o profeta Isaías, enganoso é o coração. Agora, o que fazer, irmãos? Fracassamos. Perdemos o apoio. Cortaram todas as nossas bases. Essa mensagem tira todas as suas estacas que segura você como uma pessoa, na verdade. E é para isso mesmo que essa mensagem foi feita. Para destruir tudo aquilo que segura você. Confiando no seu braço forte, confiando na sua sabedoria, confiando na sua espiritualidade. Para que agora no ar, sem nenhuma segurança mais, você tenha a coragem de entender que não depende de você, depende de Deus a sua vida. Que você, quando aceitou Jesus, renunciou à sua própria vida. Não vive mais você, mas Cristo tem que viver em você. Você agora tem que entender que 2 Coríntios 5,15, Paulo diz que aquele que vive agora, não viva mais para si, mas viva para aquele que, por quem por ele morreu e ressuscitou. É para esse que nós temos que viver. E quando nós resolvemos fazer isso, aniquilamos todos os nossos recursos que temos para dizermos que eu consigo, eu faço, eu posso. Esses livros de autoajuda nos levam a fazer isso. Essas igrejas que pregam muito em cima de psicologia levam o crente a pensar: ele pode, ele consegue, você vai conseguir, você vai poder, você vai conquistar. Nesse momento você vai pensar: eu não posso, eu não consigo, eu não conquisto, mas Jesus em mim, tudo que eu precisar Ele vai dar. Jesus em mim, eu vou ser mais do que vencedor. Jesus na minha vida, Jesus direcionando o meu pensamento, eu vou conquistar tudo aquilo que eu preciso, porque é Ele que vai fazer por mim, é Ele que está no controle da minha vida agora. Não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? A prosperidade vai chegar na sua porta. As bênçãos que você estava correndo atrás, elas vinham ao encontro de você agora. Muda tudo o curso, amado, porque agora você correu para Deus. Você esqueceu de correr atrás da bênção. Você esqueceu de correr atrás da promessa. Você agora está correndo atrás de Deus, da sua vontade, do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, cheio dele. Você vai ser agora uma pessoa feliz, alegre. Não importa as circunstâncias. Dinheiro não vai ter mais essa importância para você. Bens materiais não vai ter mais importância para você. O que me importa é Jesus Cristo. O que me importa é comunhão com Ele. O que me importa é estar bem com Ele. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar bem com Ele e Ele vai começar a dar as coisas que você precisa. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Tudo que você precisar beber, comer ou vestir, o Pai Celestial vai acrescentar. E quando eu falo acrescentar, é porque é prosperidade. Acrescentar significa dar para você e você ainda ter para repartir com os outros. Quando nós corremos atrás das coisas, fica tão difícil, nos cansamos tanto, até adoecemos de tanto buscar e buscar e buscar. Mas quando você não busca as coisas, busca a Deus, as coisas vêm ao seu encontro. A bênção encontra com você, porque você está no caminho da bênção, no caminho da prosperidade. E qual é esse caminho? O nosso caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Portanto, amados, Cristo tem que estar no centro da sua vida e da minha vida. Se você diz que é cristão e Cristo não está no centro, você está errado. A partir de hoje, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida.
E se você fizer isso de coração e não acontecer nada, vem falar para mim. Vem falar para mim. Porque eu tenho certeza comigo. Não tem como falhar, porque Deus é perfeito. A sua palavra é a verdade. E Jesus falou, os céus vão passar e a terra também, mas a minha palavra não passará. Então, fazendo isso, amados, se prepare, você vai prosperar, você vai rir, você vai ter motivo de se alegrar, a sua família vai se acertar, o seu casamento vai ficar melhor, a sua comunhão com Deus vai se levantar cada vez mais, no trabalho, aleluia, tudo vai ficar bom. Deus vai organizar a sua vida, Deus vai organizar a vida sua nos princípios dele, e ele vai fazer de você a pessoa mais feliz da terra, porque Jesus vai aparecer na sua vida. Aleluia. Jesus vai ser o Senhor. As pessoas vão olhar para você e elas vão perguntar: o que é isso que você tem? O que é isso? Isso o quê? Não, você transmite alguma coisa muito boa, sabe? Você irradia algo bom demais. O que é isso? Aí você vai entender: é Jesus. Eu estou parecendo com Jesus. Eu estou perfumado com o perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo para o mundo, amados. A Bíblia diz isso. E quando nós entendemos isso, que nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado irrepreensível. Sabe, quando Deus vê as pessoas assim, o crente nessa situação, que ele começa a entrar pelo caminho do pecado, pelo caminho do desânimo, pelo caminho do abandono da fé. Mas ele diz na sua palavra: se você se voltar para mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Eu perdoarei os seus pecados. E é isso que Deus quer falar. Vamos ficar em pé, Deus quer fazer isso. Não.